Fala guerreiros, tudo bem? Eu sou o Guerra e esse é o 7 Days to Die. Hoje eu vou mostrar para vocês os blocos mais quebrados do 7 Days to Die e que vão bagunçar com a inteligência artificial dos zumbis. E enquanto tu já vai deixando o like, vamos para o primeiro bloco. O primeiro bloco é o Rampa 6M02. Este bloco faz com que os zumbis não pulem por cima dele inicialmente para chegar até você, dessa forma fazendo com que eles encontrem algum outro caminho. Esse bloco é legal para criar algum tipo de barricada para evitar que os zumbis cruzem por um certo lugar, ou simplesmente forçar algumas rotas para eles. Nos testes que fiz, podemos perceber que ele tem uma eficiência razoável nesse quesito. Digo isso porque qualquer obstáculo que esteja fechando a entrada vai fazer com que eles prefiram pular. Eu vou criar aqui uma espécie de local de combate, fechando a entrada do nosso quadrado para testar se os zumbis irão vir pela frente ou não. E como podemos ver, ainda assim eles vão preferir pular. Agora vamos para o nosso segundo bloco, e eu estou falando do bloco Buraco de Cubo de 1M. Por algum motivo, os zumbis não gostam de passar por cima deste bloco, fazendo com que eles procurem outra forma para chegar até você, assim como o primeiro bloco que eu citei. Podem ver que o zumbi poderia muito bem passar por cima ou pular, mas ele prefere fazer a volta para chegar até mim. Podemos até fazer duas camadas desse bloco, e ele só passará pelos blocos caso não haja nenhuma outra passagem, e mesmo assim ele terá muita dificuldade, ficando totalmente confuso. Podemos usar estes blocos para proteger algumas partes importantes da base, ou simplesmente para forçar os zumbis a passarem por algum local que você queira. Vou criar aqui na entrada o mesmo local de combate que eu fiz anteriormente, e vamos ver se os zumbis vão reagir aqui da mesma forma. Agora podemos ver que mesmo com a entrada bloqueada, os zumbis ainda preferem vir pela frente, ao contrário do nosso bloco anterior. Esse bloco é mais eficiente que o primeiro. O terceiro bloco é o cubo de armazenamento. Este bloco tem exatamente os mesmos efeitos que o bloco anterior, com exceção de que não existe um buraco para que os zumbis caiam dentro e fiquem confusos, mas ele é tão eficiente quanto ele na questão de bloquear a passagem dos zumbis. O quarto bloco é o telhado de mirante V104. Esse bloco é muito legal, mas para funcionar, ele precisa de algumas outras coisas. Uma delas é precisar cavar um buraco com no mínimo 2 blocos de profundidade em toda a parte onde irá colocá-lo. Na verdade, o que irá manipular o trajeto do zumbi é o próprio buraco. Pode ver nesse exemplo que eles não pulam de um lado para o outro e nem para dentro do buraco. Eles seguem o caminho por cima. Nós devemos colocar os blocos nessa posição, na parte de cima do buraco. E o que o bloco de telhado de mirante faz é tapar o buraco para que nem você e nem os zumbis caiam dentro por acidente. Outros blocos no lugar dele fariam com que o zumbi apenas cruzassem por cima dele sem problema, mas por algum motivo ele não cruza e ignora este bloco de mirante. E para fechar ainda mais este buraco, vamos usar o bloco Marcação Rodoviária Traço e colocar nessa posição em cima do bloco anterior. Dessa forma, fechamos o buraco por completo, podendo passar por ele até mesmo de veículos, e ainda assim os zumbis irão ignorar os blocos e não cruzarão por ele por causa do buraco que fizemos embaixo. E mesmo fechando a entrada como fizemos nos outros, eles mesmo assim não passarão e virão pela frente. E o quinto é o meio de rampa de cubo, e este bloco já tem um outro efeito. Ele faz com que os zumbis cruzem por ele como se houvesse algo para eles pisarem logo à frente. Dessa forma conseguimos criar um drop de zumbi para aquelas bases do tipo AFK, ou apenas para criar um atraso dos zumbis e evitar aglomerações na porta da base de horda. Criei um exemplo aqui para usarmos este bloco. Vamos fazer uma ponte e nela colocaremos 4 desses blocos lado a lado. E logo acima deles vamos colocar 3 andares de bloco de meio cubo, para que os zumbis não cruzem por cima e sim tenham que cruzar pelo lado que eles acreditam que haja alguma base sólida, e dessa forma acabam caindo. E o sexto bloco é a coroa de 3 lados. Esse bloco é mais uma opção similar à escada de andaime, com algumas mudanças. Ele é bom para usar no local onde combatemos com os zumbis, pois ele protege dos cuspes dos policiais e a marreta robótica consegue atacar através dele. O único problema dele é que os cachorros conseguem cruzar e eventualmente algum zumbi pequeno também conseguirá, mas isso pode não ser um problema para você, caso esteja matando eles. Para colocarmos ele, basta girar até esta posição e colocar, e depois girar novamente para encaixar a outra parte, ficando desta forma.
Um uso eficiente dele seria usando esse tipo de base e colocar a marreta robótica para ir derrubando os zumbis. Agora vou mostrar alguns exemplos bem simples de projeto de base que podemos usar utilizando esses blocos que citei no vídeo. Nesse primeiro, apenas criei um quadrado usando o bloco de telhado de mirante para eles não cruzarem. E na entrada, eu fiz um buraco de 12 blocos de profundidade. E para fazer a queda deles, usei o bloco meia rampa de cubo e criei o trajeto para eles voltarem até mim por fora do quadrado. No segundo exemplo, seria uma base para atrasar mais os zumbis mesmo, fazer com que eles demorem para chegar até mim novamente. Podem ver que nesse exemplo eu usei 3 blocos citados no vídeo. Primeiro, eu protegi a torre da escada com o bloco buraco de cubo de 1 metro. Depois, criei um drop com eles usando o bloco meia rampa de cubo. E por fim, eles irão cair dentro de um retângulo feito com os blocos telhado de mirante e marcação rodoviária, juntamente com o buraco de 2 metros de profundidade. E por último, esta outra base simples, que eu apenas usei o bloco meia rampa de cubo, criando um drop de zumbis e dando algum dano com eles com o choque elétrico e as armadilhas de lâminas. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Deixem o like e se inscrevam no canal para receber mais dicas de 7 Days to Die. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos e estou muito feliz com isso. Muito obrigado e uma ótima sobrevivência a todos.